Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Manual da Consciência. Hoje a gente vai falar sobre a mídia, sobre racismo e sobre a lacração. Tá, não é o meu local de fala, mas eu quero mesmo assim dar o meu relato pra vocês do que aconteceu comigo. É um caso real, é a minha vida. Então, talvez vocês tirem algum exemplo, talvez vocês vejam que faz sentido o que eu tô falando. Se não achar, fica à vontade. Pode colocar nos comentários, como eu já falei várias vezes, não é a minha fala, não é a minha frase original, não é minha, não falo da minha cabeça, mas eu sempre falo, né? Da discussão nasce a luz. Então, a gente tem que debater sim sobre os assuntos, tem que falar sim sobre os assuntos, apesar de não ser o meu local de fala, eu vou falar a minha experiência, eu não vou falar sobre os outros, tô falando sobre a minha vida e o que eu passei. Então, eu acho que vai ser muito útil para vocês. Então, vamos lá. Então, primeiro eu quero começar falando sobre a importância da mídia. Eu acho que é um canal extremamente importante e dita nossos gostos. Isso daí, quem não é teórico da conspiração não vai concordar comigo, mas quem é tá no canal certo, porque eu sou assim, tá, gente? Teoria da conspiração é um negócio que é comigo mesmo. Então, ela dita que a gente gosta, as nossas roupas, tudo, né? Música, tudo. Então, é muito importante quando a gente fala sobre racismo também, é importante que ele esteja na mídia. Eu vou falar o meu relato para vocês entenderem, eu prometo que vocês vão compreender o raciocínio lá no fim do vídeo. Bom, quando eu cresci, eu sou geração millennial, eu nasci em 1989, então eu só tinha a televisão. Eu nunca fui uma pessoa de ler jornal e revista, até porque eu sempre fui muito pobre, eu não tinha dinheiro para comprar nem jornal nem revista. Né? Só parar na banca de jornal e dar uma olhada nas chamadas, eu acho muito chato. Então era só televisão. E em alguma parte da minha vida também não tinha televisão, eu era pobre. Mas enfim, quando eu comecei a ter televisão e escolher o que eu assisto, obviamente, eu assistia seriados e filmes, é o que eu gosto, seriados e filmes. Até hoje, eu sou uma pessoa completamente desatualizada do que tá acontecendo no mundo dos famosos. E algumas coisas assim, as pessoas falam, você viu tal coisa? Eu falo, não vi, eu vou no Google procurar, porque eu não vi. Quando fala, fulano tá namorando não sei quem, eu falo, eu tenho inveja. E não vem que não existe inveja boa, existe. Se eu tô falando que eu tenho inveja, eu não tenho raiva da pessoa, só tenho inveja, e é uma inveja boa, é porque é. Eu já não sou. Então, como eu tava sempre nos filmes e nas séries, as pessoas pra mim eram pessoas. Pessoas eram pessoas. Brancas, pretas, amarelas, Smurfs. Pessoas. Então, eu tava assistindo Um Maluco no Pedaço, As Visões da Raven, Eu, Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris. Era nos filmes Denzel Washington, Cuba Gooding Jr., na música. Nem vou entrar na música pra vocês, porque eu gosto de flashback, eu gosto até hoje de flashback. Então lá, Lionel Richie, desculpa, Cris, eu citar Lionel Richie, mas é. E entre outras coisas. Então eu cresci sendo normal. Aquilo pra mim era a minha vida. E eu não tava questionando isso. Eu tô questionando agora, porque é o assunto de eu falar com vocês, mas eu não tava questionando antes. Então eu cresci normal. Meus amigos na escola eram amigos, não era o meu amigo preto nem meu amigo branco. Era meu amigo. Ela é simplesmente minha amiga, minha melhor amiga. Assim, como qualquer criança que é inocente. E aí, o meu primeiro computador que eu tive foi em 2011. E aí eu comecei a ver alguns vídeos de umas pessoas reclamando que a televisão era muito racista e tudo. E eu tava assim, tipo, não é. E me causou um baque e um choque. Isso porque também eu sofri muita perseguição na escola por conta de algumas meninas. E a minha sobrinha também e a minha amiga também. São 3 pessoas, 3 escolas diferentes. Eu fui para 2 escolas, né? Contando que eu saí de uma escola por conta da perseguição, fui para outra escola e tinha perseguição também. Cortaram meu cabelo, colaram chiclete no meu cabelo. Então eu tinha meio essa de que as pessoas tinham um racismo reverso. Gente, foi a minha vivência e foi o que eu acreditei.
Isso não fez eu ter raiva de negro nenhum, só fez eu acreditar que eu sofri racismo reverso por conta de algumas meninas, que não é todo negro, mas aquelas eu achava que elas eram racista reverso. Depois, por isso que eu gosto de dar minha opinião pra vocês, eu gosto de falar, porque a gente sempre agrega, né? E quando eu vou no call center, eu conversei com uma menina, e eu não sei se ela era militante, mas eu acho que ela tinha um quezinho lá de militante dentro dela. E a gente conversou, e aí eu compreendi que preconceito, que o que eu sofri é preconceito, que não é racismo reverso, é preconceito, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí compreendi, aceitei a vida, menos um trauma aí pra mim. Parabéns pra ela, porque ficou mesmo, né? Mudou meu ponto de vista mesmo. E foi, me passou, né? E eu compreendo as meninas, né? A minha época era a época muito do bullying. E muito ruim, né? Não tinha esse nome, bullying, né? Eu sofri bullying, que é, né? Vocês conseguem ver, né? Dente torto. E quando eu era magra, tipo, não tinha bochecha, que isso aqui, a boca era saltada assim pra fora. O negócio foi feio. Vou contar que eu era pobre, né? Mas aí depois, quando eu era adolescente, eu começava a me arrumar. Essas meninas, elas tinham um estereótipo. Tipo, todo mundo que olha pra mim tem um estereótipo de branco, privilegiado, patricinha. As pessoas só não conseguem parar pra pensar. Lembra que eu falei do pensamento dentro da caixa e fora da caixa? No outro vídeo? É exatamente isso. Elas estavam pensando dentro da caixa. Por quê? Porque eu estudava numa escola em Guaianazes, eu ia com material escolar do governo, eu tinha um fichário, eu trabalhei pra ter esse fichário criança. Eu olhei os filhos da minha vizinha. Esse fichário, gente, é mais um trauma, porque assim, nunca foi pago. Minha irmã comprou no cheque. Nunca foi pago pra minha irmã, cara. Minha irmã comprou no cheque. Quando eu recebesse, eu daria o dinheiro pra ela. Mas a minha vizinha, como eu era criança, deu o dinheiro pra minha mãe. Minha mãe nunca pagou minha irmã, um horror. E depois de uns meses, aí eu até parei de olhar essas crianças. Porque eu não achei justo, tipo, eu tava trabalhando e eu não consegui. Então, enfim, né? Pra mim era meu trabalho, eu tinha que receber o dinheiro, eu não olhei mais as crianças, e foi isso. Talvez eu não devesse ter feito isso, porque o dinheiro que ia pra minha mãe ia pra dentro de casa, mas enfim, né? Eu era adolescente, enfim. Então, esse era o único material escolar que eu tinha. Um fichário do Tais, porque eu amo Tais. E aí, eu ia com roupa velha, gente. Eu não tinha nem comida dentro de casa. E as meninas me chamavam de Patricinha. Então, tipo assim, mas Patricinha? Eu não tinha nem o que comer. Então é um estereótipo, sim. As pessoas me veem e me julgam por estereótipos. Até hoje, eu tento tirar essa coisa de mim, essa visão de mim, porque todo mundo meio que olha pra mim e, você tem uma vida fácil, você tem uma família feliz e pronto. E não foi fácil, não foi fácil minha infância, não foi fácil nada. E não tô falando disso, não foi fácil. Não foi fácil, parece genérico, foi horrível, tá bom? Foi horrível. Eu não tenho gatilhos quando eu falo, inclusive, eu já fiz um vídeo meio choramingando sobre a minha infância, só que eu privei. Porque eu fiquei com vergonha de, tipo, você entrar no meu canal logo de cara, você não me conhece, já vê um mimimi. Ninguém gosta de ver conteúdo pra baixo, né? Eu achei, se eu falasse, eu achei que traria mais conexão pra gente. Por isso que ela foi pra playlist buscando conexões. Mas depois eu pensei, a pessoa vai entrar no meu canal agora, nem me conhece, não quer saber da minha história. Então, tipo, deixa lá, né? Deixa lá. Mas foi muito horrível mesmo. Foi coisa feia, pesada. Então, eu tenho esse estereótipo de patricinha até hoje. As pessoas acham que minha vida foi fácil, mas não foi. Mas eu entendo aquelas meninas, porque como eu falei, como era época do bullying, elas tinham raiva do meu cabelo. E tipo, eu não escolhi nascer com esse cabelo. Mas como as pessoas chamavam ela de... Enfim, vocês sabem como funciona o bullying pra quem tem cabelo crespo, ainda mais lá nos anos 90. Então eu entendo que elas sentiam uma raiva que vê minha figura e pensa que é a figura de ter aquilo que elas não tiveram. De ser patricinha, coisa que eu não era, mas elas pensavam que eu era. E de ter o cabelo liso. Então, descontaram raiva em mim. Tudo bem. Já mudei meu pensamento. Não tenho raiva de ninguém. Compreendo porque elas fizeram o que fizeram. Compreendo que também eram adolescentes. Também sei que tem algumas que são maldosinhas assim, só querem entrar na escola e só querem brigar. Talvez pelo passado conturbado, não sei. Então, é por isso que eu penso muito com vocês sobre todos os assuntos, pra gente chegar numa clareza, né? Porque, às vezes tem ações que a gente não consegue compreender mesmo das pessoas. Então, tá. Então aí eu tinha um pouco dessa raiva nutrida dentro de mim, lá em 2011, e depois eu comecei a ver uns vídeos das pessoas falando: vocês brancas não podem fazer essa trend, porque essa trend é minha, eu vou te explicar por que você não pode fazer essa trend. Por quê? Porque eu nunca consegui ser paquita. Porque não tinha nenhuma paquita preta. Porque na Globo não tinha artista. Porque na propaganda do Parmalat só tinha um negro, que era o negro da cota. Então a gente não teve espaço e agora a gente quer o espaço. E isso me causou um choque. A primeira coisa que eu tive foi um choque. Porque ela falando que não tinha espaço na TV e a minha infância foi tipo assim, tinha espaço. E eu ficava, não, você tá falando coisa errada. Porque o que tem a ver? Tinha sim, eu assistia. Se eu assistia, tinha. E aí depois eu comecei a pesquisar, né? Porque é assim que você muda o paradigma, gente, estudando. Não tem jeito, você vai estudar, você vai pesquisar, você vai ver o que um fala sobre o assunto, o que o outro fala, o que estudiosos falam, as notícias, e vai expandindo sua consciência. Então eu fui pesquisando, e eu vi sim que existia o racismo estrutural enorme, que pra mim foi um choque. Porque pra mim não tinha isso. Na minha TV não tinha. Na minha casa não tinha. Eu não tava acostumada com linguajar, eu não tava acostumada com nada, porque pra mim era bullying normal, porque do mesmo jeito que as minhas amigas negras sofriam o bullying por causa do cabelo, eu sofria por causa do dente. Então assim, pra mim,
era uma coisa normal. Então aí eu me deparei com o racismo estrutural. Daí me deu um choque. Eu já era adulta e eu já tinha filho. E eu fiquei pensando, cara, a mídia é muito importante. A mídia é importante porque o que eu assisti me fez ter um pensamento de tipo, as pessoas são só pessoas. Tipo, eu não via uma família negra na TV e falava assim, olha, negros na TV. Não, eram pessoas na TV, porque eu era criança e aquilo fazia parte do meu cotidiano. Eu achava a Hillary linda, a Ashley linda, a Claire linda. Então, sabe? Aí depois eu cresci um pouquinho mais, aí veio Todo Mundo Odeia o Chris, e Todo Mundo Odeia o Chris. É incrível, né? Eu acho que é uma das séries mais importantes do mundo. Eu acho que uma das mais importantes é Um Maluco no Pedaço, porque me normalizou ver pessoas negras na TV. E era uma família negra e linda. E, como é que falo? Eu não sei se eles eram ricos, ricos, ou se eram muito bem de vida. E eu entendi que não era exatamente só isso, porque aí tinha o Will, e o Will veio do Brooklyn, e o Will não estava acostumado com esse mundo dos ricos. E tem o Jeffrey, que também é o mordomo, e ele também é negro, então, tipo, eles não colocaram uma crítica à sociedade, tipo, vou fazer minha empregada ser branca e a família rica negra. Não, foi só uma, sabe, era todo mundo ali era negro, eu tava habituada. E, e eu achava elas lindas. Depois tinha as músicas também, né? Os filmes. Os filmes nem se fala, que eu sou cinéfila. E na televisão americana, os negros tinham muito espaço nessa época. Inclusive, antes de Um Maluco no Pedaço, teve algumas outras séries também de bastante impacto de famílias negras. Uma delas, o Chris faz referência, que é o do Cosby. Cosby Show, eu acho, é. Cosby Show. O Chris faz referência a ela. Né, que a mãe era advogada e o pai era médico. E o Chris faz uma piada, que ele nunca viu um médico e um advogado juntos, né? Isso foi só num caso criminal aí, quando o tio dele foi acusado de alguma coisa. Eu lembro que ele faz essa referência ao Cosby, porque sem o Cosby, talvez não tivesse a abertura pra vir Um Maluco no Pedaço, né? E aí eu assisti as visões da Raven, Eu, a Patroa e as Crianças e tudo. E os filmes, porque eu sou muito cinéfila desde criança. Os filmes e tinha os flashbacks, tinha as músicas, tinha a MTV que a gente assistia quando era adolescente, então tinha tipo tudo. Eu não estava habituada a isso. Então comecei a perceber, sim, a mídia é importante. E muito importante. Porque faz a gente se acostumar com aquela imagem de que as pessoas são só pessoas. Tipo, negros eram protagonistas. Sim, eles eram o produtor, o ator, tudo junto. Eles brilhavam, sim, tinham um espaço, sim. Só que na minha cabeça. Só que agora a gente tá fazendo uma coisa ruim. Porque a Globo tá dando muito espaço. Porque antes, que algumas famílias, a televisão era na Globo, 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 Globo. As pessoas não assistiam filmes, nem seriados, nem séries, nem conteúdo americano, era só conteúdo brasileiro. A gente sabe que o Brasil, meu filho, é campeão do racismo. O Brasil é tal. Se tivesse um topo, o Brasil tava lá, ó. Então a televisão brasileira era outra história da televisão americana, que é que eu tava acostumada. Então, sim, tinham pessoas que sofreram com isso, porque não tava vendo ali a representatividade. Só que agora, as mídias, as capas de revista, capa de produto, tipo da Avon, Boticário, Globo, todo mundo tá colocando negros em tudo pra ter esse espaço. E é muito importante ter esse espaço, porque as próximas gerações vão crescer como eu cresci, acostumada. Só que o problema é que tem um foco na representatividade, o que não tinha anterior. Então, como eu cresci acostumada, as próximas gerações podem crescer acostumada, mas nem tanto. Porque tá ensinando a prestar atenção nisso, o que não era muito legal. Porque assim, eu não cresci prestando atenção nisso. E foi isso que fez ser normal pra mim. Agora, se você crescer prestando atenção nisso, de toda forma, por mais que todo negro tenha o próprio espaço na televisão, não vai ser o foco. Ele não vai ser só uma pessoa. Como é que eu posso explicar pra vocês? Quando eu amava o Will Smith, eu amava o Will Smith. Tipo, o Will Smith é um ator incrível. O Cuba é um ator incrível. A Beyoncé é uma cantora incrível. Então, ela era uma pessoa individual, incrível. E agora não vai ser mais. Agora ele vai ser o negro incrível, que representa a gente. Ele não vai ter a individualidade dele respeitada. Ele não vai ser um artista incrível. Ele só vai ser o negro. Vou dar um exemplo pra vocês sobre gay. Um gay no trabalho que eu conheço me deu uma bala. Então, quando eu vou contar pra você, eu vou falar assim: tem um amigo, né? Ele é gay. Ele me deu uma bala.
Ele é gay, mas ele é maravilhoso. Eu adoro ele. Tipo, olha como eu sou descolada e eu não sou nada preconceituosa. Eu tenho um amigo gay. Diferente, se ele fosse hétero, eu ia falar, eu tenho um amigo, né? Ele é hétero. E ele me deu uma bala. E eu adorei aquela bala. Você tem que comprar aquela bala. Eu não ia existir. Se fosse o contrário, esse diálogo não ia existir. Então, o foco é o meu amigo ser gay antes de ser uma pessoa. Antes de ter a individualidade dele, ele é gay. Então, o ser gay chega primeiro em você do que... Ser gay é um nome, gente. Ficou estranho isso. Ser gay é um nome mesmo nos Estados Unidos, enfim. Whatever. Vamos voltar ao raciocínio. Então, é meio como que se ser negro chegasse pra você antes da individualidade dele também. Por exemplo, em vez de fazer uma história em que o negro é o protagonista, as pessoas estão fazendo todo mundo focar nisso. Tipo, olha um negro ali, olha um negro ali, um negro na TV, olha a representatividade. E isso acaba, eu acho que vai cansar ou vai virar um efeito contrário, um efeito tipo Oz. Sabe a cadeia, a prisão? Oz. Negros contra brancos. Porque eu já vejo acontecer isso. Eu vi acontecer no Big Brother. A pessoa fala, não, nós negros temos que representar, vamos se unir pra votar nele. E a intenção não é fazer a separação. A intenção, o legal que for, o ideal, o mundo ideal, digamos assim, a utopia, deveria ser negro ter espaço porque tem. Sabe? Coloca mais pessoas negras, dá espaço sim, mas sem forçar a lacração. Porque aí o nosso psicológico não vai aceitar como normal nunca. Porque você nunca tá colocando o negro ali como normal. É igual quando é um gay na televisão. O papel dele é o quê? É ser gay. Ele não tem papel. Ele não é um pai que vive uma vida normal, um advogado, um médico. Ele é o gay, que fala por estereótipo assim, que é super engraçadão e descolado. É só isso. Isso não é legal. E a mesma coisa negro. Tipo, ai meu Deus, gente, olha a representatividade. A gente pegou a Ariel, que era ruiva, e transformou a Ariel em negra. Tem um monte de histórias novas pra ser feita, sem ninguém nem perceber que você tá introduzindo ali uma sociedade igualitária. Que todo mundo tem espaço, que negro também tem espaço, mas sem ficar falando, olha lá, o negro na TV, olha lá, o negro na TV. Que isso não é legal, psicologicamente falando, se a gente conseguir normalizar a mídia, sem cota, nem nada, tipo, tem 10 brancos e um negro, porque senão vão me pegar pela cota. Não! Tem 6 negros, 7 negros, 3 brancos, tem 5 negros, 5 brancos, tem 6 negros, 4 brancos. Desses 10, né, sempre falando. Mas sem tocar no assunto, só deixar normal. Deixar o negro ser uma pessoa, ser um ator, ser um bom ator, ser uma boa pessoa, não ser o negro que faz a representação. E eu acho que isso vai ficar melhor pro psicológico das gerações futuras. Que eu sei que o racismo estrutural tá prestes a acabar, eu tenho muita esperança disso acontecer. Por quê? Porque a nossa geração que tá nascendo agora tá acostumada a ver uma mídia dessa, que negro tem muito espaço. Então eu acho que vai ser um efeito muito bom quando a mídia tá divulgando assim, que todo mundo é igual e tudo mais. Assim. Agora, não é legal ter a briga da cor, briga das cores, não é legal. Que nem, por exemplo, tá lá, vou falar uma coisa que tá lá no hype, a Virgínia sambando. E um monte de gente nos comentários falando assim, se fosse negra, por que não deixam as negras? Porque negro... Ok, que originalmente o samba, o carnaval, era um espaço mais para negro, mas agora a gente tá muito misturado, miscigenado, a gente casa, branco com preto casa, tem lá o filhinho lá, que é lá, às vezes é moreno, às vezes é branco, tá lá tudo misturado, cabelo cacheado, juntou o liso com o crespo, tá lá tudo misturado, então a gente tá misturado, a nossa geração é a mesma, tipo, eu descendo de negros, você descende de negros, às vezes o brasileiro não tem nenhuma própria raça, descende da China, descende da Indonésia, descende dos Estados Unidos, da Itália. A gente nem tem nenhuma raça definida, então a gente tem que estar junto e não separado. A gente tem que estar junto. Então é isso, recado passado. Eu espero que eu não tenha deixado dúvidas, eu espero que esteja tudo bem esclarecido. Todo Mundo Odeia o Chris foi a melhor coisa, assim, pra mim, na minha vida, porque além de estar normalizando outras pessoas na TV, ele trouxe uma crítica à sociedade muito forte sobre coisas que os negros passam na infância e na vida adulta, que é muito difícil. E trouxe o olhar da gente pra isso, pra esse problema. Eu adoro essa série, apesar de todo mundo hoje em dia odiar o Tyler, né?
Eu não. Eu ainda gosto dele. Ele só perdeu a paciência porque o brasileiro é muito chato. A gente é muito chato. A gente gosta muito. Tipo, eu gosto muito. Eu sei todas as falas. Eu sei as falas da Patroa e as Crianças. Eu sei a fala de todo mundo de Cris. Eu sei as falas de Chaves. Eu sei as falas dos seriados que eu assisto. Então, é muito irresistível você ir lá no Instagram dele e falar, cara, ela tá tão na sua. Mas isso é nossa cultura. Ninguém é obrigado. Também tá com trilhões de spam quando abre o Instagram. Então ele perdeu a paciência. Eu, eu concordo. Eu acho que brasileiro passa dos limites. Eu acho que a gente passa dos limites. De verdade. O pessoal tava falando bom dia grupo nas fotos dele, gente. Enfim, eu não odeio o Tyler. Eu não odeio o Chris. E a gente sabe todas as falas e tudo. Eu acho isso incrível. Eu acho que foi um marco pra mim na minha adolescência. Foi um marco pra todo mundo que assistiu. Ficar vendo o que a professora fazia. Enfim, é isso. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se discorda, coloca aqui nos comentários também. Se tiver algum ponto que eu me expressei mal, se quiser falar, ó, eu achei problemática a sua fala em 2 minutos e 22. Eu queria que você se retratasse ou qualquer coisa. Como eu já falei, o meu canal não é pra ofender ninguém. Eu já falei sobre racismo também, já falei sobre lacração, já falei sobre aborto, já falei sobre feminismo, já falei sobre red pill. Eu já falei sobre todos os assuntos que eu acho importante falar e trazer minha verdade, minha visão, de uma forma também que tente não ofender as pessoas. Já falei sobre homossexual e Bíblia. Já falei sobre tudo isso. Se você quiser ver o que foi, que eu não vou prolongar o vídeo, vocês voltam lá, vai estar tudo no título, na descrição, tudo bonitinho. Então é isso, um beijo. Fiquem à vontade para comentar. E curte, por favor, que não custa nada, é só de graça. Você faz um bem para alguém, no caso, você faz um bem para mim. Me ajuda. Me ajuda com uma coisa que não custa nada para você ir ali, ó, apertar. Não dói, é de graça, não leva tempo, é só clica no like. Você vai me ajudar a divulgar para mais pessoas, o conteúdo chegar a mais pessoas, e a gente poder debater mais sobre isso, sempre podendo mudar o paradigma de alguém.